Olá, paz, saúde e prosperidades para todos vocês. Queridos, eu sou o pastor Emílio Géis e para mim é um prazer, um privilégio tê-los acessando o canal O Bíblia. Continue me seguindo pelas redes sociais, principalmente no YouTube, onde é situado O Bíblia. Queridos, o vídeo de hoje é o seguinte: 3 razões pela qual Jesus mandou Zaqueu descer da figueira. Depois da vinheta. Vamos lá. 3 razões pela qual Jesus mandou Zaqueu descer da figueira. Queridos, mas para não ficar nas minhas palavras, vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 5, que diz assim: Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu fique hoje em tua casa. Então, irmãos, nós sabemos que quando lemos a palavra de Deus, ela nos edifica. E cada vez que você a lê, ela tem novidades. E hoje iremos falar de Zaqueu. Quem foi Zaqueu? Zaqueu era chefe dos publicanos, cobradores de impostos. E Zaqueu, ele se tornou rico nas custas, vamos dizer assim, daquele povo da época. E não era nada honesto. Mas, conhecendo um pouquinho da vida de Zaqueu, como ele era chefe dos publicanos, chefe dos cobradores de impostos, ele era um homem muito rico ali em Israel. Mas ele teve curiosidade de ver o Filho de Deus. Ele tinha, mesmo ali na elite, ele tinha ouvido sobre Jesus. E ali criou-se uma curiosidade para saber quem era esse homem que curava leproso, que dava vista aos cegos, que ressuscitava mortos, que era um falatório sobre ele, que as multidões... Olha, irmão, preste atenção. Quem seguia Jesus não era multidão, porque multidão é uns povos. Agora, quando se trata de multidões, são vários. São várias multidões. Vários tipos de povos, classes. E todos eles seguiam a Jesus. Zaqueu ficou curioso com isso. Mas vamos lá. 3 razões pela qual Jesus mandou Zaqueu descer da figueira. Vamos lá. Primeira, que Zaqueu subiu na figueira e estava muito alto. E ninguém pode estar acima de Deus. E para quem não sabe, Jesus é Deus, Jesus é da mesma essência do Pai e do Espírito Santo. Então, ele é Deus. Ninguém pode estar nas alturas. Ninguém pode, de forma alguma, estar mais alto que Deus. Uma pela qual Jesus mandou Zaqueu descer. Eu não sei como está a sua situação. Eu não sei como você comporta-se diante de Deus. Só sei de uma coisa, irmãos. Nós temos que ser humildes na presença de Deus. Nós não somos melhores do que ninguém. Jesus deu uma lição ali para Pedro. Pedro disse: o senhor não pode me lavar, seu Deus, nem meus pés. Ele falou: Pedro, se eu não fazer isso aí, você não tem parte comigo. Jesus queria dar exemplo ali em João para Pedro. Então, tem muita gente que pensa que ele está acima de todos, de tudo, e não é assim, irmãos. Deus não é com aqueles que estão em soberba. O Senhor é com aqueles humildes que reconhecem o poder de Deus. Foi uma das causas pela qual Jesus pediu para Zaqueu descer
ali da árvore. Segunda coisa, a presciência de Jesus entrou em ação. Porque você sabe que os mesmos atributos de Deus, o Filho também tem, e o Espírito Santo. E Jesus tem a presciência também. Ele sabia exatamente a hora, os minutos, os segundos, o dia, o ano que Zaqueu estaria ali em cima da figueira para ali vê-lo passar. Então a presciência de Jesus ali entrou também em ação, porque Jesus é presciente. Ele prevê antes que aconteça. Olha, em várias passagens da Bíblia, ele já mostra o futuro. Porque como ele é Deus, ele é 100% homem e 100% Deus. Então, ele sabe do futuro, dos acontecimentos, o que vai causar, o que pode. Às vezes, irmãos, eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Às vezes, tanto o pai quanto o filho não fornece uma bênção instantânea para você, porque entra em ação esse atributo chamado presciência. Ele sabe que aquilo, às vezes, não vai fazer bem para você. As bênçãos são bênçãos e maravilhas nas nossas vidas. Mas tem coisas que ainda assim Deus olha e diz, não, ainda não é adequado para ele. Ainda não tem condições. Por isso que às vezes tarda, às vezes o Senhor espera um pouco para poder te abençoar. Não fique triste com isso. É porque ele é presciente. Essa é a segunda coisa. E a terceira, Jesus diz assim, convém que eu pose na sua casa. É que Jesus quer fazer morada no seu corpo, na sua vida. Tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo. Porque nós somos templo do Espírito Santo. E Jesus diz assim, olha, convém que eu repose na tua casa. E quando Jesus reposa na casa de alguém, aí vem as bênçãos. Lembra da arca do conceito? A arca ali, irmãos, quando ficou na casa de Obed, diz que ficou tão abençoada a casa de Obed, que Davi ficou meio enciumado e foi buscar a arca. E a arca tipifica o próprio Jesus, para quem não sabe. Aonde Jesus posa, as bênçãos acontecem. E ele ali disse que ia repousar, ia ficar ali umas horas com Zaqueu na sua casa. E nós somos templo. Casa, na Bíblia, às vezes representa o nosso corpo. Representa o templo. Porque os judeus nunca entenderam o que Jesus falou. Quando Jesus disse que ele destruiria o templo, ele reconstruía em 3 dias, estava falando do próprio corpo de Jesus. Jesus não está falando de arquitetura, de levar pedreiros, de levar arquitetos e reconstruir instantaneamente o templo. Mas ele estava falando do templo, do seu corpo. Nós também somos templo, casa do Espírito Santo. Então, essas foram as 3 razões pela qual Jesus pediu para Zaqueu descer da figueira. Deus abençoe. Vocês estão no Bíblia. Continue firmes e fortes. E, amados, divulguem esse trabalho. Ajude essa obra, porque eu faço a obra de Deus pela fé e não por interesse. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus.